TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Hoje, quarta-feira, a gente chega com muita informação para você. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Olá, Roberta. É isso, muita informação. Olá, Jorge. Olá para você que nos assiste. Lembrando que você pode mandar para cá a sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia. Como está o seu bairro em relação a ônibus? Tem muitos buracos? Como está a coleta de lixo? Mande a sua reclamação, sua sugestão de matéria que a gente vai entrar em contato com você. Nosso e-mail é tvccorreiodamanhã@gmail.com. Está aparecendo aí na sua tela, e o nosso WhatsApp, que tenho certeza que você já decorou, o DDD 24, porque estamos em Petrópolis, 993234567. Como a gente fala, facinho, o meio mais rápido de entrar em contato com a gente. E não se esqueça de acompanhar a gente também pelas redes sociais, lá ao vivo, toda a programação da TVC. Tá aí na sua tela, nosso Facebook, YouTube e Instagram. Tá aqui embaixo aqui, ó, da telinha, para você acompanhar a gente. Exatamente. Olhem só, hoje o dia amanheceu com céu claro e algumas nuvens. Olhem só essas imagens. Novamente, a nossa repórter Larissa Martins arrasando nas imagens lá do Retiro, acredito eu, né? Cedinho de manhã para amanhecer, imagens maravilhosas. E olha só, vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 25 de maio. Técnica para cultivo de carne bovina em laboratório promete revolucionar hábitos de consumo. Dia da Adoção é comemorado nesta quarta-feira. Polícia Federal atua para evitar conflitos em área indígena. O FRJ inaugura projeto de geração simultânea de eletricidade e água. Prefeitura de Petrópolis aciona a justiça para garantir o retorno de 100% da frota dos ônibus. Defesa Civil de Teresópolis demole casas com laudo de interdição permanente nos bairros Espanhol e Granja Florestal. E mais, foram abertas as inscrições para o Enseja 2022. Agora, no Correio da Manhã na TV. Vamos então começar a nossa edição, como sempre, com a leitura do nosso jornal Correio da Manhã. Nossa versão digital está lá no nosso site, você pode entrar lá para se cadastrar. jornalcorreiodamanhã.com.br. Vamos às notícias da primeira página. Vamos então à primeira página, a manchete: estados em recuperação fiscal poderão debitar perda de receita de ICMS na dívida. Esse é o destaque da coluna do Cláudio Magnavita na página 3. E ainda no destaque da página 9, especial hoje, olha só, o Rio é um estado que eu devo muito e sou grato. Entre aspas aí, uma fala do presidente Bolsonaro, que concede entrevista exclusiva à Magnavita. Essa entrevista vai estar lá na página 8 e 9, várias falas dele e os detalhes dessa entrevista no nosso jornal. Temos também destaque: OTAN, Finlândia e Suécia negociarão oposição turca. E ainda, página 4, Câmara elege hoje novos integrantes da mesa diretora. Nosso destaque de nacional e política. Outro destaque da página 4, Anvisa na luta contra a varíola dos macacos. Na página 5, em economia, BNDES lança edital de seleção de startups. Temos também Rio, mortes em operação chega a 22, diz governo, destaque da página 6. E ainda temos os destaques do esporte e do segundo caderno, com muita cultura e eventos aí para você conferir. Vamos então agora ao destaque da página 2, nossa página de opinião, com a leitura do editorial por Nana Grassi. No script da volta de Temer, a chance de escolher o adversário. A senadora Simone Tebet é o João Dória de Saias. Será defenestrada pela cúpula do MDB-PSDB sem dor e piedade. Nem o lugar de vice da chapa, encabeçada por Michel Temer e que está sendo urdida com cada vez menos desfaçatez,
O nome escolhido é de Eduardo Leite, o segundo das prévias do PSDB. Um nome jovem, moderno e capaz de compensar o octogenário candidato e seu histórico rococó. Uma equação que agrada ao marqueteiro Elcinho Mouco, o publicitário que tem trabalhado com afinco à volta do Michel, como deverá sair as peças publicitárias do provável candidato. Na formação ministerial do Temer, a escolha do nome de Marcelo Calero como ministro da Cultura teve exatamente este objetivo. Aliás, o hoje deputado federal sempre foi grande amigo de Eduardo Leite. Faziam parte de uma nova geração de líderes políticos, na qual se incluiu o deputado estadual Renan Figueirinha, a deputada Tabata Amaral e João Campos, líderes muito próximos à Fundação Lemã e sua rede de líderes. Diplomata de carreira, Marcelo Calero tinha sido a estrela dos 450 anos do Rio, secretário municipal de Cultura, e foi convidado para ser ministro e dar uma lufada de modernidade para um gabinete que ressuscitou Eliseu Padilha e Moreira Franco, entre outras múmias políticas que estavam de pijama. Junto com a jovialidade, o ministro trouxe a integridade, artigo inexistente no seio do Planalto, e resultou em um dos mais sérios escândalos da história política. Gedel Vieira quis impor com o aval de Temer uma negociata. Houve reação e, após o escândalo, a mala com 50 milhões de reais foi achada. Se Leite quer saber quem é Michel Temer, que pergunte a Marcelo. Que Eduardo Leite monitore o balé de decisões e coincidências da atitude do ministro do STF, Alexandre de Moraes, ex-ministro da Justiça e indicado para a corte. No script deste núcleo que tenta ressuscitar um defunto político que deixou o Planalto para a carceragem da Polícia Federal no Rio, está um checkmate que só o STE, Superior Tribunal Eleitoral, terá poderes. Negar registro para uma das chapas que hoje polarizam a disputa. Qual candidato será melhor para Michel/Eduardo enfrentar? Lula ou Bolsonaro? Sabem quem terá a mão na guilhotina do STE? O ministro indicado por Temer e que estará na presidência da corte, Alexandre de Moraes. Eduardo Leite rasgará sua biografia se fizer parte desse jogo, como hoje faz a senadora Simone Tebet. Olha, vamos então agora à página 3 com os destaques da coluna do Magna Vita. A primeira notinha, zoom, sabem da secretaria bomba? Aquela que nomeou um ex-delegado como SS para cuidar do atual titular e do ex-secretário e mirarem adversários do próprio governo? Aquela que o chefe do RH se exonerou e nomeou um amigo para receber em seu lugar e fugir de bloqueios judiciais? Ela tem 250 servidores nomeados, mas só tem mesas e cadeiras para 45. Se todo mundo comparecer, haverá corrida de revezamento de cadeiras. E nas fotos em destaque hoje da coluna do Magna Vita, evento na Firjan, o Dia da Indústria na Firjan. Foi comemorado lá na Firjan, com o almoço. Várias personalidades na foto. Bota a coluna do Magna Vita, por favor, a foto da coluna, para a gente dar uma olhada nas fotos. Tem várias fotos lá, tá vendo? Ó? E eu vou ler um trechinho aqui sobre o Dia da Indústria na Firjan. No Dia da Indústria, comemorado com o almoço na sede da Firjan, a reunião das lideranças do setor foi brindada com um resultado de uma pesquisa que aponta o reconhecimento da credibilidade da federação com a nota 8,04% dada por entrevistados da classe A, B e formadores de opinião. A atuação da Firjan na pandemia teve nota 8,95. O campeão foi o ensino médio e fundamental de qualidade, com a nota 9,14. Ao anunciar os resultados, o presidente Eduardo Eugênio foi aplaudidíssimo. O evento teve um vídeo do senador Carlos Portinho e o secretário Nicola Mittioni, que representou o governador Cláudio Castro, que está em viagem a Brasília de última hora para defender o Rio. Demonstrou a grande parceria do Estado com a Federação das Indústrias na concessão vitoriosa do saneamento. Então, diversas fotos ali com várias personalidades da indústria carioca aí no almoço da Firjan.
Vamos então ao pinga-fogo? Sim. Péssimo exemplo. A Petrobras consegue ficar na contramão até nas coisas mais básicas. A concessão do saneamento foi comemorada como uma grande conquista no Brasil pelo Palácio do Planalto, que contou até com a presença do presidente Bolsonaro. Agora a estatal não reconhece os novos concessionários, afirma ter contrato com a SEDAI e se recusa a pagar o consumo ao titular da concessão. Em que mundo vivem os dirigentes da Petrobras? Ataque familiar. O ex-governador Garotinho disparou nas suas listras de WhatsApp e no blog uma postagem do colunista Guilherme Amado sobre a atuação profissional da primeira-dama, que já tinha sido devidamente esclarecida. Pegou mal, já que o próprio Garotinho defende preservar a instituição família. Certamente, por descuido, a postagem teria sido enviada também para o celular do próprio governador. E madrugou. O governador Cláudio Castro madrugou em Brasília para o encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Conversa cordial e respeitosa. Castro mostrou o impacto que o Estado terá nos próximos anos. Falando sempre em nome do Rio, ele foi convidado a retornar no início da tarde para a reunião de líderes com a presença do novo ministro das Minas e Energia. Continuando ainda na visita de Cláudio Castro a Brasília, fundamentado. Às 14 horas, o governador Cláudio Castro retornou ao gabinete de Arthur Lira e foi o único chefe do executivo estadual a participar da reunião, deixando claro que falava só em nome do Rio. O governador fez uma explanação que deixou todos em silêncio, especialmente o ministro Adolfo Saxida. Como a medida terá impacto imediato, os governadores e prefeitos correm o risco de serem enquadrados na lei de responsabilidade fiscal e ficarem inelegíveis. Todo o orçamento e gastos foram realizados dentro de um cenário que pode mudar completamente após a aprovação da emenda. Este ponto será considerado nas emendas que serão apresentadas. União vilã. Na reunião com os líderes, o governador Cláudio Castro responsabilizou a União de nunca ter adotado uma política energética para o Brasil, abre aspas. Não é culpa do governo Bolsonaro, mas de uma sucessão de erros de 2 décadas, fecha aspas, afirmou. Ele defendeu também que as telecomunicações deveriam ser tratadas em um debate à parte, por ser um setor 100% privado. E nesse caso é necessário controlar os dividendos para garantir que os descontos sejam repassados para o consumidor. Sobre receita, o governador do Rio lembrou que sempre foi contra a taxação sobre as bandeiras tarifárias da energia elétrica, mas que a sua saída elimina também este imposto adicional, da qual ele sempre foi adversário. E por último, golaço. O deputado Cristino Áureo foi aplaudido pela emenda que determina que os estados que estão em recuperação fiscal tenham as perdas debitadas no seu débito da recuperação. Abre aspas, não pode um estado que tenha sua receita diminuída por terceiros ser novamente penalizado, afirmou Áureo. Vamos à página 4 agora, nosso destaque de política. Será realizada hoje a eleição para a nova mesa diretora. Câmara dos Deputados elegerá novos integrantes nesta quarta. O plenário da Câmara dos Deputados vai escolher nesta quarta-feira os novos nomes que vão compor a mesa diretora da Casa. A eleição foi motivada pela decisão que tornou vagos os cargos de primeiro vice-presidente, segundo secretário e terceiro secretário após a mudança de partido dos então titulares Marcelo Ramos, Marília Arraes e Rose Modesto, respectivamente. Nós falamos, essa semana sobre a volta da distribuição de alimentos na aviação, dentro dos aviões, e agora a gratuidade de malas vai à sanção. A Câmara concluiu também na terça-feira a votação, na verdade, da medida provisória que reformula a legislação sobre aviação civil. Foram aprovadas 2 emendas no Senado para a MP, que será enviada à sanção presidencial. Entre outros pontos, a medida provisória acaba com a diferença entre serviços aéreos públicos,
transporte comercial regular e serviços privados, sem remuneração e benefício do operador, além de mudar valores e tipos de ações sujeitas a taxas pela ANAC. O texto irá à sanção e é um substitutivo do relator da MP. É outra novela esse Outra das malas, né? Tira a mala, novela, bota a mala, tem gratuidade, não tem gratuidade. Exatamente. O peso também foi uma novela, É né? porque o texto contém um dispositivo que inclui no Código de Defesa do Consumidor a proibição de as companhias aéreas cobrarem qualquer tipo de taxa em voos nacionais pelo despacho de bagagem de até 23 quilos. Olha. Em voos internacionais, pelo despacho de bagagem até 30 quilos, que eles estavam cobrando, né? Esse trecho foi incluído pela emenda de outro deputado na primeira votação da Câmara. Pois é. Vamos ver se essa novela acaba e se essa taxa aí venha a ser extinta, né? E que seja bom Porque a para os passagem já passageiros. Cara, né? Exatamente, a Convenhamos. passagem já é cara. E aí tudo agora eles cobram, É. né? Pois Agora, é, para tudo. você agendar um assento, eles cobram. Né? Antigamente não, você ia lá, era tudo direitinho, né? Tudo... Funcionava, né? A máquina funcionava direito. Exatamente. Funcional. Você entrava lá, comprava a sua passagem, escolhia O seu assento. o seu assento, tudo direitinho, sem confusão, né? Muito simples. Agora Hoje... é na roleta, né? Você pode Não, cair em agora qualquer é lugar, assim, né? você pode cair em qualquer lugar. Aí você está viajando junto com a sua família, aí fica igual antigamente, que a gente voltou aos primórdios, né? Você pode trocar comigo? Aqui, aí você fica dentro do avião assim, né? As pessoas, aqui, troca comigo, você... Virou um ônibus voador, né? Exatamente. Virou um ônibus voador. Mas Olha só. ônibus você ainda compra passagem, Agendadinha, né? Agendadinha. Então voltamos, né, aos primórdios, né? Em Pois é. que aí fica todo mundo discutindo Pois dentro do é. voo se pode Terrível, trocar né? ou não de assento. Vamos Então, tomarem que sejam medidas benéficas para Claro, o consumidor. Vamos ao nacional agora? Vamos. Alerta contra a varíola dos macacos. Aí acendeu a luz vermelha lá na Anvisa, viu, gente? A Anvisa pede o uso de máscaras para adiar a chegada da doença no país. Diante do aumento no número de casos da varíola dos macacos, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, emitiu nota reforçando a necessidade de adoção de medidas, abre aspas aí, não farmacológicas, como distanciamento físico, uso de máscaras de proteção e higienização frequente das mãos em aeroportos e aeronaves para retardar a entrada do vírus no Brasil. Mais essa, hein? Nossa. Mais essa agora. Vamos então aos destaques nacional. Não, economia agora. Economia, ai, perdão. Eu estava aqui na página de economia e eu li nacional. Estou com a cabeça lá no nacional ainda. É porque fala de BNDES, né? Pois é. Edital de seleção de startups, né? O BNDES lançou as inscrições para o programa que seleciona 20 projetos. Olha só, o BNDES e o consórcio AWL formado por algumas aceleradoras lançaram ontem a chamada para o ciclo 2022 do BNDES Garagem, Negócios de Impacto. Olha que bacana, muito legal estimular, né, essas startups. Até o dia 24 de junho estão abertas as inscrições para os 2 estágios do programa. Criação, que é focado no desenvolvimento de novos negócios de impacto socioambiental, e tração, para ganho de escala de startups. Poderão se inscrever empreendimentos que tenham como foco ideias ou projetos relacionados à solução de problemas sociais e ambientais. Olha, nosso tempo aqui já está quase acabando, quase estourando. Eu vou ler a última aqui do destaque do Rio de Janeiro. Foi o confronto que deixou 22 mortos. A ação policial realizada na Vila Cruzeiro acabou com intensa troca de tiros. Então, foram lá, pelo menos 22 mortos no confronto lá no Complexo da Penha, segundo a última atualização da Secretaria de Estado de Saúde. No nosso jornal você pode ver uma reportagem completa sobre. Na foto aí principal, ao todo, 9 criminosos e uma pessoa morreram durante a operação. Você pode entrar no nosso site para conferir jornalcorreidamanhã.com.br, essa reportagem e muitas outras aí atualizadas para você ficar bem informado. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que técnica para cultivo de carne bovina em laboratório promete revolucionar hábitos de consumo. Será? Pois é.
E você vai ver também que a PF atua para evitar conflito em área indígena. O Correio da Manhã volta já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Estamos de volta. Carne cultivada em laboratório promete revolucionar hábitos de consumo. Especialistas afirmam que não haveria diferença entre os produtos comprados em um açougue convencional e os produzidos pelos cientistas. Estudiosos da 3D Biology Tissues dizem que sua carne 100% cultivada em laboratório poderá chegar aos cardápios nos próximos 5 anos. A carne seria composta por células-tronco de tecidos de vacas que têm o potencial de originar qualquer tecido vivo. De acordo com o detalhamento do Dr. Shea Cannon, há provavelmente 20 empresas em todo o mundo trabalhando em diferentes vertentes da carne de laboratório. Mas até onde sabemos, são do tipo carne moída e não os cortes tradicionais. Guelph Baker, diretor da empresa especializada BSF Enterprise, comemora dizendo que a agricultura celular é a tecnologia mais empolgante que está chegando no momento, que pode resolver a escassez de alimentos, resolver os gases de efeito estufa por causa da redução da carne das fazendas e é o futuro da agricultura. Olha, 2 pontos. E aí, comeria? Então, um que eu tenho um pouco de receio sobre, né? Mas vamos acreditar aí na ciência que não vai fazer mal, né, ao ser humano, né? Por que você tem receio? Não sei, né? A gente vê tanto filme, né? Modificado, né? Geneticamente, em laboratório, eu tenho um pouco de receio, né? Complicado, A gente já fala tanto dos alimentos transgênicos, né? Transgênicos, né? Uhum. Que tem aí uns estudos, né? Relatos, enfim. E outra que aqui no Brasil eu acho que isso aí não vai ser disseminado por causa da agropecuária, né? Que é extensa, grande. Acredito que não deixaria entrar isso tão facilmente dentro do país. Mas tomara, né, que esses pecuaristas, eles coloquem a mão na consciência, modifique, né? Exatamente, modifique o seu negócio, né? E se volte à ciência. E você estava falando esses dias, né, que tem uma carne do futuro, da carne do futuro. Conta pra gente. Que ela é feita de plantas, né? Várias plantas, é uma carne vegana, vegetariana, enfim, que ela é feita de várias plantas ali, a composição, e a diferença é zero. Não senti nada de diferença para Olha só carne que normal. Maravilha. Só que ainda é muito caro. O dono da empresa deu várias entrevistas já falando que daqui a uns anos a carne dele realmente vai ser a carne do futuro. Tomara, né? Feito de vegetais, então fica aí, não precisa modificar geneticamente em laboratório. Há outras soluções, né? Há outras soluções. Bacana. Vamos lá, nessa quarta-feira é comemorado o Dia Nacional da Adoção. Especialista conta quais os procedimentos necessários até que a criança seja adotada por uma família. Quando o tema adoção é abordado, a primeira questão que vem em mente é o amor. O amor de quem quer vivenciar a maternidade ou a paternidade e o amor da criança que quer vivenciar a experiência de ter um lar, já que não há lugar mais quentinho que nos braços de quem se ama. Mas a decisão vai além da parte afetiva, é um compromisso legal diante da justiça. O Alessandro é advogado e conta como funciona o processo de adoção. É importante que na adoção seja pensado justamente isso. Que sim, você vai ali atender o seu interesse pessoal,
que é de ter um filho, de poder educar, mas muito mais do que isso é você entender que vai dar oportunidade para uma criança ter uma família. A adoção, ela pode ser feita mesmo individualmente ou pode ser casada. A pessoa maior de 18 anos que não responda a nenhum crime ou algo do tipo assim, ela precisa apresentar algumas certidões na justiça, ela pode adotar. Se for o caso da adoção ser feito por casado ou alguém que vive em união estável, é preciso também comprovar essa situação. Mas alcançar o objetivo da lei nem sempre é fácil e rápido. O artigo 197 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a habilitação de pretendentes à adoção. O procedimento exige a apresentação de documentos e a intervenção técnica da equipe da Justiça da Infância e da Juventude. E a partir da habilitação, em que tem ali um processo interdisciplinar, com psicólogo, com assistente social, vai vendo se a pessoa está ou não preparada, adequada para se habilitar no processo de adoção. A partir da habilitação, então, ela vai para o cadastro e entrando ali, ela entra numa fila, né? E assim que é a ordem de chegada dela na fila e ela faz a convivência com a criança e aí pode ser realizada a adoção. De acordo com a Constituição de 1988, os filhos adotivos têm os mesmos direitos dos filhos biológicos. Inclusive, o direito à herança no caso da morte dos pais, já que ao ser adotado, cria-se um laço tanto familiar quanto jurídico. Dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, SNA, do Conselho Nacional de Justiça, mostram que em 2020 o Brasil tinha 30.967 crianças acolhidas em abrigos e 5.154 aptas para serem adotadas. Nos últimos anos, o CNJ tem registrado o maior número de adoções de crianças deficientes, com doenças, grupos de irmãos ou crianças mais velhas. É importante ressaltar que é preciso ter a diferença de 16 anos entre a pessoa que deseja adotar e o adotado. Mais informações podem ser obtidas na Vara da Infância e Juventude ou por meio do site do Conselho Nacional de Justiça. E a Polícia Federal foi noticiada pelo Ministério Público Federal sobre possível conflito entre indígenas caiapós na terra indígena Baú, no estado do Pará. A informação de que indígenas da terra conhecida como Baú, contrários às atividades de mineração ilegal, teriam realizado no dia 18 de maio a captura de 9 garimpeiros na área de garimpagem denominada Pista Velha. Essa ação incitou uma reação incisiva e contrária por parte dos indígenas dissidentes do aldeamento Baú, que realizam atividades de mineração ilegal de ouro em outro garimpo, conhecido como Pista Nova, junto com alguns garimpeiros invasores. Com essa situação de iminente crise e de conflito no âmbito dos indígenas caiapós, a Polícia Federal elaborou um plano de ação urgente para que o gerenciamento imediato da crise em curso, com uma ação coordenada de retirada via aérea dos garimpeiros capturados, fosse feita. Além disso, buscou uma resolução pacífica de conflitos com os indígenas do aldeamento Baú e adotou procedimentos de polícia judiciária cabíveis e adequados ao caso apresentado. A ação contou com o apoio da Operação Guardiões do Bioma, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da FUNAI, da Força Nacional de Segurança Pública, da Polícia Rodoviária Federal e do ICMBio, com apoio aéreo, logístico e informacional. A liderança indígena, por sua vez, solicitou a ajuda da Polícia Federal e da FUNAI para a retirada dos garimpeiros da terra indígena do Baú, que estão principalmente no garimpo Pista Nova, e para a mudança do local dos indígenas dissidentes. Caso contrário, há risco de que novos conflitos possam acontecer. Agora, olha só que interessante, falar um pouquinho de tecnologia e inovação. A COP, Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa em engenharia da UFRJ, inaugurou uma ilha de poli-cogeração sustentável capaz de gerar simultaneamente eletricidade, água destilada e biodiesel. O protótipo está montado em frente ao Centro de Tecnologia 2, cidade universitária da UFRJ, na Ilha do Fundão, zona norte do Rio.
Segundo a coordenadora do projeto, Carolina Naveira Cota, o sistema conjuga o uso de energia solar com a recuperação de calor e explica que o painel solar gera eletricidade e, ao gerar eletricidade, joga fora muito calor no ambiente, que é recuperado para a destilação de água. Por isso, permite gerar eletricidade simultaneamente à água destilada. Essa água é potável e pode ser usada para consumo humano ou ter uso industrial. De acordo com a professora, o projeto pioneiro no país, pode ser um importante aliado de prefeituras e comunidades remotas do semiárido nordestino, por exemplo, que não estão conectadas ao sistema interligado nacional, chamadas de off-grid, e onde há cerca de 4.000 comunidades identificadas com necessidade de água. Ilhas, áreas em conflito ou de desastres ambientais também seriam atendidas, porque o sistema pode ser aplicado em qualquer lugar remoto ou inóspito. Segundo a COP, o protótipo é financiado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, pela própria COP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, CNPq e Marinha do Brasil. Os custos do projeto não foram divulgados por se tratar de um protótipo, mas o diferencial, dentre outros projetos, está nos detalhes. Depois de instalado, se torna muito mais barato porque é autossuficiente, gera eletricidade e, com o rejeito, com o calor que seria jogado fora, dessaliniza a água. A ilha de Policogeração Sustentável ocupa uma área de 200 metros quadrados, onde foram instalados um painel fotovoltaico de alta concentração, com capacidade de gerar 5 kW de energia elétrica e 8 kW de energia térmica, recuperáveis, além de 3 conjuntos de coletores solares para aquecimento de água. A ilha é flexível e pode ser modificada para uso em outros locais e adaptada para a cogeração de outros insumos, dependendo do objetivo e do uso. Bacana, né? Nossa, muito legal. Muito legal. E olhem só, no último domingo foi decretado o fim do estado de emergência em saúde pública de importância nacional. A decisão foi assinada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e prevê prazo de 30 dias para que estados e municípios se adequem à nova realidade. A pandemia provocada pela Covid-19 resultou na morte de milhares de pessoas pelo mundo. Depois de 2 anos de enfrentamento à doença por meio da adoção de diferentes iniciativas, entre elas a ampliação da vacinação e, consequentemente, diminuição no número de casos e mortes, o Ministério da Saúde brasileiro anunciou o fim do estado de emergência em saúde pública de importância nacional. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil não está mais em situação de emergência pública nacional. O governo federal empenhou aproximadamente 34 bilhões de reais para a compra de 650 milhões de insumos contra o coronavírus. A vacinação foi responsável por uma queda de até 80% no número de casos e óbitos pela doença. Na última semana, 12 escolas e centros de educação infantil de Petrópolis tiveram as atividades suspensas de forma parcial ou total devido a novos casos positivos de Covid-19. Nas ruas de Petrópolis, as pessoas se questionam se a cidade está de fato segura. No momento, eu acho que a gente está melhorando, mas mesmo assim ainda precisamos tomar bastante cuidado, precauções, principalmente na escola, que é um ambiente fechado. Eu acho que a gente tem que ficar atento. A gente precisa melhorar um pouco as medidas na escola, que é um ambiente fechado, que as crianças ficam muito tempo. De repente voltar a usar a máscara. Está controlada porque a gente vê aí que, né, nas redes sociais, nos veículos de imprensa, né, que não tá, morreu mais um hoje. Tem um bom tempo que eu não ouço falar que morreu um de Covid aqui em Petrópolis. A gente está vivendo como se fosse normal, como se não tivesse tido mais nada. Mas é importante ter cuidado ainda. Sim, se a gente não quer que volte, a gente tem que ter cuidado, né? Já era para ter tido cuidado, não tem, foi por causa disso que aconteceu. Falta de preparo, falta conhecimento, passar isso para o povo, acho que falta tudo. Segundo o painel de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde, 97,8% das pessoas se vacinaram com a primeira dose, 90,6% com a segunda dose. Apesar da alta cobertura, quando observados os dados da terceira dose, os números são baixos, com aproximadamente 46,9%. É isso, e você vai ver depois do intervalo que a Prefeitura de Petrópolis acionou a Justiça para garantir o retorno de 100% da frota dos ônibus. Tomara que volte, né?
E você vai ver também que a Assistência Social de Nova Friburgo promove campanha de arrecadação de agasalhos e cobertores, e doações podem ser deixadas nos CRAs de Nova Friburgo, viu? Nós voltamos já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Procuradoria-Geral do município, encaminhou um ofício à Justiça, requerendo o retorno imediato de 100% da frota de ônibus do Sistema Municipal de Transporte Público Coletivo. A solicitação tem o apoio do Ministério Público Estadual, que já se posicionou em juízo de forma semelhante. Desde o início da pandemia, a frota de ônibus de Petrópolis ainda não retomou com 100% da capacidade. A população enfrenta atrasos constantes e ônibus lotados todos os dias. Mesmo depois do afrouxamento das medidas de prevenção ao coronavírus, inclusive a não obrigatoriedade do uso de máscaras nos coletivos, a frota segue operando com número reduzido. Agora, a Prefeitura de Petrópolis acionou a Justiça para garantir a retomada de 100% da frota. Nas ruas, a opinião da população sobre a esperança de melhorias diverge. É para melhorar, né? Porque a Petroita tá só... onde eu moro mesmo, é num mesmo bairro, 2 ônibus fazem o mesmo itinerário. E ele demora quase 1 hora, 1h30 para fazer isso. Então, acho que seria uma boa, sim. Muito buraco que ainda tem. Ficar esperando, né, o outro ônibus, porque o anterior quebrou. Isso acontece muito. Os casos de Covid-19 diminuíram, todas as atividades econômicas já foram retomadas e as aulas presenciais já voltaram. Na Justiça, a Prefeitura usa estas justificativas para que o sistema do transporte público volte a operar com 100% da sua capacidade. Além disso, a Prefeitura afirma que a cláusula que previa a redução da frota já não está mais valendo. Neste ano, a Prefeitura firmou um novo acordo com as empresas de ônibus após o acertado no início da pandemia. Neste acordo, foi acertada a revogação da cláusula do acordo de 2021, que possibilitava que parte das linhas do sistema operasse com frota reduzida. Agora, como essa cláusula do acordo de 2021 foi revogada e hoje nem todas as linhas estão operando com 100% da frota, a Prefeitura busca na Justiça a retomada da operação com total capacidade. A população petropolitana acredita que, com o novo aumento da passagem, a frota de ônibus precisa de melhorias. Atraso sempre. Quebra também. Os 2 casos acontecem. Cada hora que você tiver que vir na cidade, igual na minha casa para o centro, é 5, 10 minutos. Cada hora que você vem é R$10 que você deixa. Eu moro em Itamaraty, eu pago passagem ainda. Itamaraty é um pulo. Tu pensa bem o preço que está a passagem. Meu Deus, cara, o que será de Petrópolis com essa passagem aí? Por R$4,95, cara? Isso é uma pouca vergonha, moça. Isso que é meu desabafo. E olha, a nossa equipe procurou a Cetranspetro para saber se 100% da frota vai ser retomada, mas até o momento não obtivemos resposta. E para amenizar o tempo de espera dos passageiros nos pontos de ônibus, a Câmara Municipal de Petrópolis protocolou um projeto de lei que prevê vans que façam o mesmo percurso dos ônibus. Foi protocolado na Câmara Municipal um projeto de lei que regulamenta o transporte alternativo em Petrópolis. A medida veio para suprir a necessidade dos passageiros que têm sofrido com a redução da frota, que gera atrasos nos horários.
Nós defendemos o fim do monopólio por parte das empresas de ônibus e, para isso, liberar que as linhas também sejam tocadas por vans e combis do transporte alternativo, principalmente por meio de cooperativas. A gente sabe que monopólio em nenhum setor dá certo, muito menos quando a gente fala da prestação de um serviço público, que hoje é concessionado, permissionado às empresas de ônibus que fazem um péssimo serviço na nossa cidade. O projeto de lei está tramitando ainda, eu estou fazendo o possível para que ele passe rápido pelas comissões, para que possa chegar no plenário. No último sábado aconteceu a votação do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes para eleger os conselheiros da sociedade civil. O objetivo é que esses representantes venham lutar pelos direitos de quem depende do transporte público. O Leonardo faz parte do grupo União das Lideranças e conta que, a partir de agora, o objetivo é cobrar os projetos que estão paralisados e também as melhorias nos ônibus. Ele conta ainda que não é justo os moradores ficarem horas nos pontos esperando os veículos na incerteza se vão cumprir ou não o horário. No usuário do transporte público, ele vem a ter uma dignidade maior, porque não se tem mais pontualidade concernente ao transporte público. Não pode, Larissa, você chegar aqui, ter um compromisso, chegar 8 horas no trabalho, o ônibus ele ser 7 horas da manhã, e 7 horas da manhã o ônibus não está lá, porque ele quebrou, é por causa de um buraco na rua. Então, esse tem sido o nosso posicionamento. E a gente acredita que daqui para frente a gente vai avançar mais. Ainda sobre os ônibus e passagens, tem sido divulgado nas redes sociais um comunicado sobre os valores das passagens de ônibus e os casos em que os usuários já tinham carregado os bilhetes eletrônicos. Nós vamos conversar agora com a Larissa Martins. Larissa, que informações são essas? Pois é, a saga do ônibus não termina e dessa vez tem mais um capítulo. O que tem dado que falar agora é a passagem, né? No domingo, a tarifa aumentou de R$ 4,40 para R$ 4,80 no pagamento no cartão e R$ 4,95 no pagamento no dinheiro. E para os estudantes que têm um cartão de 50%, é descontado R$ 2,47. Esse aviso já tinha sido postado no Diário Oficial e essa parte é a que a gente já sabe, mas o que tem dado o que falar é que os passageiros que trabalham têm reclamado que os cartões empresariais que já tinham sido recarregados com o valor do mês ou da semana e por conta desse aumento no preço estão ficando sem passagem. Chega no ônibus e tem dado saldo insuficiente. Aí nessas imagens vocês podem ver mais detalhadamente os valores, o preço, o troco. E para uma pessoa que trabalha 6 vezes na semana durante um mês, são mais R$ 20 que é cobrado com esse aumento de 40 centavos no cartão e mais R$ 26 cobrados de quem paga no dinheiro. A gente vê que além desses ônibus quebrados, dos atrasos, agora está vindo também essa nova oportunidade de transporte alternativo, mas os passageiros, infelizmente, continuam sendo prejudicados, não é mesmo, Jorge e Roberta? Vai voltar. Obrigado, Larissa, pelas informações. Vamos ver, né, se resolve tanta coisa aí, né? Tomara que coloquem vans. Tomara, né? Tomara que dê efeito essa volta de 100% da frota. E olhem só, a Defesa Civil de Petrópolis informou que concluiu mais de 10 mil laudos de áreas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a cidade no início desse ano. Segundo a Defesa Civil, a maior parte das áreas afetadas já tem mais de 90% das vistorias concluídas. A Secretaria de Defesa Civil concluiu mais de 10 mil laudos de vistorias de áreas e imóveis afetados em função das chuvas de fevereiro e março. Esse número representa 93,4% do total de registros de ocorrências cadastrados em áreas de cerca de 60 localidades. Das 10.777 ocorrências, a maior parte foi por deslizamentos, que representam 76% dos casos. Até o momento, foram apontados mais de 6.900 laudos de interdição na cidade. Se a gente fizer uma primeira análise, levando-se em consideração a chuva do dia 15 de fevereiro, foram mais de 11 mil laudos. Mas se a gente fizer um recorte maior do tempo e a gente comparar e a gente incluir aí a quantidade de ocorrências referentes a janeiro, nós passamos de 12 mil ocorrências. Isso significa o que a Defesa Civil fez em 10 anos, né?
Então, do dia 15 de fevereiro para cá, ou seja, 90 dias da tragédia, nós fizemos 11 mil laudos, o que equivale ao quantitativo de ocorrências de 2015 até 2021. Segundo a Secretaria de Defesa Civil, as equipes seguem reforçadas para concluir os atendimentos relacionados às chuvas. E as equipes técnicas seguem realizando diariamente vistorias por toda a cidade. Os números apontam que nos locais com maior volume de ocorrências registradas, já foram concluídos mais de 90% dos pedidos de vistoria. As regiões com o maior número de ocorrências são Alto da Serra, Chácara Flora, Castelânia, Quitandinha, Centro, São Sebastião, Valparaíso, Independência, Vila Militar, Ciméria, Correias, Quissamã, Meio da Serra e Retiro. Nesse momento agora a gente vai iniciar um segundo momento, que é a reavaliação dos imóveis, verificar quais são os imóveis que podem ser desinterditados, quais são as medidas que estão em andamento para que a gente consiga verificar uma condição de segurança e os imóveis que porventura estiverem nessa condição, que as pessoas possam retornar para as suas casas em segurança. Então, no primeiro momento, as interdições se deram em função dos polígonos de risco, que eles estão sendo reavaliados e a partir daí esse é um trabalho muito importante para que as pessoas retornem para suas casas em segurança. A população que aguarda para obter o laudo de vistoria pode consultar a disponibilidade do documento no site da Defesa Civil em petrópolis.rj.gov.br/DFC. No mesmo ambiente, pode ser solicitada a versão digital do laudo. As equipes também realizam atendimento presencial de 8 horas da manhã às 5 horas da tarde e a população pode adquirir o laudo impresso. E desde o final do mês de março, equipes da Defesa Civil de Teresópolis, as equipes de Defesa Civil de Teresópolis deu continuidade a uma nova etapa do programa de demolição de casas com laudos de interdição permanente e indicação técnica para o procedimento. São imóveis localizados nas áreas atingidas pela tragédia de janeiro de 2011 e por outros temporais. Nesta fase, foram demolidas 13 casas, todas demarcadas e desocupadas, sendo 8 no bairro Espanhol e 5 na Granja Florestal. O trabalho tem o apoio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Teresópolis, que enviou o maquinário pesado necessário para o procedimento nos locais onde é possível o acesso do equipamento. Desde fevereiro de 2021, Teresópolis demoliu 206 casas com interdição permanente nos bairros Espanhol, Fischer, Granja Florestal, Posse e Vale da Revolta na zona urbana e Poço dos Peixes na área rural, a maioria desocupada. Os imóveis estavam localizados em áreas de alto risco geológico e apresentavam risco de desmoronamento em caso de chuva forte. Já onde existem moradores, é feito um levantamento social, no qual só são realizadas demolições em casas cujas famílias já foram indenizadas, contempladas com unidade habitacional ou inseridas no programa de aluguel social. E agora falando sobre saúde, Três Rios continua com a vacinação contra a Covid-19. A imunização é realizada nas unidades básicas de saúde. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, conforme agendamento prévio na unidade, para evitar o risco de desperdício das vacinas. A aplicação da vacina contra a Covid-19 também está disponível no setor de imunização do Posto de Saúde Central, na Rua da Maçonaria, no centro de Três Rios, toda quarta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Além do público geral, que pode receber a primeira dose, a segunda dose e a primeira dose de reforço de segunda a sexta, conforme agendamento prévio nas unidades básicas de saúde. Os idosos na faixa etária de 60 anos podem tomar o segundo reforço. O intervalo entre a terceira e quarta dose deve ser de 4 meses. A medida está de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde sobre a indicação da quarta dose para este público. Foram abertas hoje e seguem até o dia 4 de junho as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos 2022. A avaliação é voltada para jovens e adultos que não concluíram os estudos.
Jovens e adultos, preparem as canetas, porque as inscrições para o Enseja já estão abertas. As provas, tanto para o ensino fundamental e médio, vão ser aplicadas no dia 28 de agosto em todas as unidades federativas. A idade mínima para participar do exame no ensino fundamental é de 15 anos até o dia da prova. E para os alunos de ensino médio é de 18 anos. É importante ressaltar que a participação no Enseja Nacional 2022 é voluntária e gratuita. O edital com as diretrizes, procedimentos e prazos para a edição 2022 do exame foi publicado no Diário Oficial da União do último dia 16 de maio. Nesta edição, não é necessário justificar a ausência para aqueles que se inscreveram, mas acabaram não fazendo a prova da edição anterior, nem o pagamento da taxa de ressarcimento para os ausentes do ano passado, que vão fazer as provas novamente, já que a pandemia da Covid-19 impediu a realização da última edição. E vamos agora a Nova Friburgo, porque lá tem feira de adoção. Então a gente volta a conversar com a Larissa. Larissa, quando vai ser essa feira de adoção? Nova Friburgo está com muitas campanhas e essa vai ser realizada no dia 28 de maio, das 10 horas da manhã até as 2 horas da tarde, no Centro de Turismo. E para quem quer ganhar um novo amiguinho, essa campanha de doação responsável está sendo feita pela Prefeitura de Nova Friburgo e dessa vez o evento vai ser apenas para gato. É a primeira vez em que o evento é realizado exclusivamente para os felinos e realizado pela Subsecretaria também do Bem-Estar Animal, com o objetivo de encontrar lares para os gatinhos carentes. Para quem quer adotar, anote aí os documentos necessários. É preciso ter mais de 18 anos, apresentar identidade, CPF, comprovante de residência e passar por uma entrevista feita pela Secretaria. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 24 25 25 91 11. Repetindo, 25 25 91 11. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Larissa. Mas olha só, não vai embora não, Larissa. Fica com a gente aqui, porque em Nova Friburgo também tem outra campanha, né? Que campanha é essa que vai ter lá? Mais uma. É isso mesmo, a gente tem visto que tem feito muito frio ultimamente em todo o Brasil. Eu estou até aqui com o meu casaco porque realmente não está fácil. E foi pensando nisso e nas pessoas que vivem nas ruas, nos animais que vivem nas ruas e têm enfrentado esse frio extremo, que a Prefeitura de Nova Friburgo está promovendo uma campanha de arrecadação de agasalhos, roupas, cobertores em bom estado, tanto para as pessoas quanto cobertores também, pelejas para os animais. As doações estão sendo destinadas aos pontos de apoio para pessoas em situação de rua e que fica no distrito de Muri e podem ser deixadas nas sedes dos centros de referência em assistência social do município. Com as doações vão ser feitas também roupinhas para os animais e a distribuição dos itens vai ser iniciada na primeira semana de junho. Essa é uma iniciativa que aquece não somente os corpos das pessoas e dos bichinhos, mas também os corações, não é mesmo, Jorge e Roberta? É isso aí, Larissa. Obrigado pelas informações. Nossa, o frio está demais. Mas olha só, de acordo com o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Petrópolis, a ocupação hoteleira na cidade ainda não atingiu os níveis de ocupação pré-pandemia. A nível Brasil, já é possível notar a retomada do turismo, mas Petrópolis acabou sendo impactada pelas chuvas deste ano, né? 2 chuvas que arrasaram a cidade e segue retomando de maneira mais lenta, principalmente no centro da cidade. Mas a expectativa é que o movimento pela cidade cresça com os eventos que estão acontecendo pelos distritos da cidade e a possibilidade da reabertura do Palácio de Cristal. O inverno fora de temporada tem sido o cartão de visita dos hotéis e pousadas de Petrópolis. O chamado clima europeu, que tem sido predominante na cidade, tem alegrado cada vez mais o setor hoteleiro e mantém as expectativas aquecidas para a alta temporada na Serra. Essa queda de temperatura foi muito boa para Petrópolis, para essa retomada toda. A cidade está toda recuperada, pronta para receber os turistas. Com essa queda, a gente teve um aumento enorme no fluxo de turistas aqui em Petrópolis, principalmente nos finais de semana. Petrópolis tem a gastronomia, tem os bons vinhos, tem as ótimas pousadas, ótimos hotéis, resorts. Enfim, eu acho que Petrópolis atinge uma gama enorme de turistas para todos os tipos, todos os gostos.
Com o frio intenso dos últimos dias e a aproximação do inverno, a rede hoteleira aguarda pela finalização das obras do Palácio de Cristal para que seja realizada a tradicional Bauer Fest. No último fim de semana, foi possível observar uma queda de temperatura, o que aumentou a circulação de turistas pela cidade. A expectativa é que, com a volta dos grandes eventos, Petrópolis volte a ser um destino dos turistas. Por aqui, a movimentação para as obras continua. Há 2 semanas foram divulgadas informações sobre a instalação do piso Fulgent no Palácio de Cristal. O presente do Conde D era conhecido por ser uma das principais atrações do centro histórico. Antes da reabertura, obras como a reforma dos sanitários e a instalação de elevadores também foram prometidas. É uma oportunidade muito importante para a cidade. Nós voltarmos a Bauer depois de 2 anos sem Bauer. É um dos nossos maiores eventos da cidade, da nossa cultura. Então, eu acho que além do evento, é uma grande divulgação, um momento de divulgar a nossa cidade para o mundo todo, para o Brasil todo. Então, a expectativa é a maior do mundo. E o Palácio de Cristal também está fazendo muita falta, é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade de Petrópolis, mas que está ficando lindo, muito bonito. Tenho dúvida que a retomada do Palácio vai ser mais um marco para a retomada de Petrópolis. Eventos como o Samba Itaipava e o Dia dos Namorados prometem movimentar ainda mais a cidade imperial. Eventos de qualidade, eventos organizados, sempre atraem públicos, bons públicos da cidade, que vão gastar no comércio, vão gastar nos restaurantes, vão gastar nos hotéis da cidade, porque acabam se hospedando. Então, esse tipo de evento é muito bom para a cidade. E a época de frio, né, é alta temporada na região serrana, em Petrópolis. E como o frio antecipou, a alta temporada também em Petrópolis já antecipou, né? Nós temos vistos aí vários eventos trazendo muito turista para a cidade e o turista gosta desse friozinho, né? Pra gente é um friozinho demais, mas o turista adora, isso é que importa, ele vem passar uma semaninha do frio, volta pro quentinho dele movimentando lá, né? A economia, né? Os pontos turísticos. Isso é muito bom. Você até falou que, né, a Serra Wine Week está aí batendo a porta exatamente, já, né? A gente vai falar bastante sobre no futuro, quando chegar. Vamos então? Vamos, a previsão do tempo, para saber como é que fica, né? Olha só, gente, a previsão do tempo para as cidades que compõem a nossa área de cobertura é de céu claro, com poucas nuvens e muita chuva, né, Jorge? Tem feito aqueles dias lindos, assim, pelo menos aqui em Petrópolis. Céu de brigadeiro, como se fala, né? O céu azul, 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 sem nenhuma nuvem, mas tem ventado um pouco, né? Vamos ver como fica hoje. As temperaturas vão variar entre 13 e 22 graus em Nova Friburgo, 15 e 26 graus em Paraíba do Sul e 3 Rios. 13 graus e 20 e máxima de 23 graus em Pati do Alferes. Mínima de 12, máxima de 21 em Petrópolis. E entre 12 e 22 graus em Teresópolis. A mínima aumentou 1 grauzinho em relação a ontem. Um pouquinho em relação a ontem, né? É isso. Aumentou um pouquinho, mas ainda não está dando para sair de camiseta, gente. Olha só, a gente fica por aqui, mas amanhã, a partir das 7h30, estaremos de volta. Não se esqueçam que nós temos os nossos canais de comunicação aí para você entrar em contato com a gente. E as nossas redes sociais para você acompanhar ao vivo o nosso telejornal e toda a programação da TVC, a TV do Correio da Manhã. Exatamente. Até amanhã, né? Até amanhã com muito mais notícias. Às 7h30, esperamos você. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.